Atos 2, do 42 ao 47, que tem um título aí em cima muito bonito, né? Como viviam os convertidos. A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Meus irmãos, a proposta que eu vinha... Todo ano a gente sabe que o pastor sai de férias nesse período e a gente já começa a se preparar no ano passado, né, para trazer a mensagem, tanto eu como os irmãos. E eu já vim pensando nesse texto, porque todo final de ano nós fazemos uma autorretrospectiva, né? Nós pensamos o que foi feito no ano que findou, e nós paramos para pensar em tudo aquilo que nós fizemos e em que isso resultou, tanto nas nossas vidas como na casa do Senhor. O crescimento que houve, talvez nosso crescimento financeiro que houve naquele ano, talvez assim quantas pessoas nós visitamos, quantos irmãos nós nos achegamos mais, e o que isso resultou na casa de Deus. Eu creio que todos os irmãos aqui presentes e os que estão em casa assistindo também pensam nisso, né? Faz essa autorretrospectiva. Mas quando vira o ano, aí a gente se enche de planos de novo, né? Esse ano vai ser assim, vai ser assado, esse ano eu vou conseguir fazer isso. E eu, conversando com um amigo meu essa semana, ele disse: Luiz Carlos, eu planejei que esse ano eu ia entrar com a saúde melhor e com as coisas diferentes, deu tudo errado. Já entrei com a saúde debilitada, tudo que eu planejei deu errado. Eu disse: então, meu irmão, mas, meu amigo, você colocou isso na presença de Deus? O que você planejou? Aí ele parou. Ele parou, pensou, disse: coloquei. Eu digo: mas colocou de verdade? Pediu para ele abençoar. Aí eu pensando assim, qual seria uma igreja modelo para a gente imitarmos esse ano? Que nós estamos em janeiro ainda, hoje é dia 13, 14, né? Então, nós estamos no dia 14 do primeiro mês. Aí eu pensando, meu Deus, qual seria a igreja assim, que a gente poderíamos imitá-la? Poderíamos assim, se basear nela para poder vivermos as nossas vidas em família, no meio dos irmãos e no meio daqueles que nós trabalhamos aí, né, que nós vivenciamos a maioria do tempo, porque aqui é só a menor parte do tempo. Aí, lendo a palavra, Deus é maravilhoso, é bondoso, colocou esse texto de Atos, que inclusive o pastor vai falar melhor desse livro, mas se você puder, se você já leu, eu já li o livro de Atos umas 5 vezes, mas toda vez que eu leio eu encontro coisas que eu não vi antes. Se você puder ler ele em casa, com calma, capítulo por capítulo, leia, porque é no livro de Atos que você vai encontrar muitas coisas que o Senhor disse, que fez, mas muitas coisas que você vai pegar aquilo e aplicar na sua vida, e certamente você vai viver bem. Porque a igreja do livro de Atos é uma igreja, sinceramente, é uma igreja forte. É uma igreja assim, que nos dá alegria de ver, de ler e de tentarmos, pelo menos, imitar ela. Eu sei que tudo que está no livro de Atos a gente não vai conseguir fazer. Tem muitas coisas aqui que foi para aquela época, para aquele tempo. Mas tem muitas coisas aqui que são princípios que servem para hoje ainda. Por exemplo, os
o capítulo 42, o versículo, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né, vírgula. Aí, o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos, a gente compreende que foi o que eles aprenderam. Aprenderam de quem? De Cristo, do próprio Deus. Aí a palavra diz que eles perseveravam, eles persistiam, eles continuavam todos os dias. E aqui era um tempo de perseguição, viu? Você repare que aqui Paulo ainda não era Paulo, não, era Saulo. Ele e outros perseguiam a igreja do Senhor, matavam. E esses homens perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo, o que Cristo ensinou. Aí, o que Cristo ensinou aqui? A doutrina, que é os ensinamentos de Cristo, que a gente já sabe, só basta a gente ler os 4 evangelhos, a gente vai entender tudo o que o Senhor nos ensinou. Aí diz assim, no partir do pão e nas orações. Aí, como a gente entender no partir do pão? O partir do pão, nesse versículo aqui, fala especificamente da ceia do Senhor. Eles perseveravam naquilo que Cristo os ensinou, da maneira que Cristo ensinou, e eu louvo a Deus que a nossa igreja, e outras igrejas também, irmãs, elas juntas ainda persistem nesse partir do pão, que é a Santa Ceia, que é feita aqui nos primeiros domingos do mês. E, olhando para esse texto, a gente percebe que tem alguns meios, eu não vou falar quais, mas quando eu falar o que eles fazem, muitos irmãos vai parar e pensar e saber quem são, que mudaram. Eles não perseveraram na doutrina, nos ensinamentos de Cristo. Eles mudaram até a forma de se relacionar com Deus. Eles mudaram a Santa Ceia. Tem meios por aí que hoje, há muitos anos atrás, mas a gente reconhece isso hoje, que antes nós não reconhecíamos, que sequer o povo come o pão nem toma o vinho, mas é o sacerdote que toma um vinho e o povo, alguns comem a hóstia, né, alguma coisa lá, que eu não sei também o que é, nunca comi. Mas mudaram, ou seja, não perseveraram no que o Senhor ensinou. Eles mudaram. E são tidos como cristãos. Eu ia falar cristãos, mas não pode falar, né? É errado, é cristãos, tem que falar. A maneira correta em português. Tem meios que se dizem evangélicos, que já não usam mais vinho. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, tem gente que já usa na hora da ceia, entre aspas, que não é ceia. Estão usando Coca-Cola, pão, qualquer pão. Diz que o importante é a intenção, é como você faz, não é com o que você faz. Mas a palavra do Senhor diz que tem que perseverar naquilo que o Senhor ensinou. E Ele ensinou, está lá no fim dos 4 evangelhos, você vai ver lá como Ele ministrou a Santa Ceia. Então, a gente tem que continuar. E graças a Deus que nós continuamos. Graças a Deus que o Senhor tem sustentado a sua igreja até hoje, não só a igreja presbiteriana, mas muitas outras igrejas por aí, da maneira correta. Mas, seguindo, no partir do pão, que é a Santa Ceia, e nas orações. Aqui pressupõe que todo culto a Deus requer oração. Requer adoração, confissão de pecados, requer oração de louvor, de ação de graças. E, graças a Deus, nós também fazemos isso. Louvado seja o nome do Senhor, que nós... A primeira coisa que, geralmente, os irmãos chegam na igreja e fazem é orar a Deus. Então, nesse primeiro versículo aqui, graças a Deus, nós estamos adequados, como falar assim, né? Nós estamos parecidos com essa maravilhosa igreja de Atos, que é a nossa igreja-mãe, que uns chamam de igreja primitiva. O versículo 43 diz assim, em cada alma havia temor. Aí eu parei para pensar, em cada alma, em cada um, havia temor. O que seria esse temor? O que seria você ter temor de Deus? Aí a gente vai buscando, vai ler, vai tentar entender, né, pela graça de Deus. Eles
se achegavam a Deus com sinceridade, com reverência, com alegria, com temor, como aqui diz, mas eles sabiam perante a quem eles estavam, ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E é interessante a gente parar e pensar se nós, como igreja do Senhor aqui hoje, estamos se achegando a Deus, seja aqui no culto público ou em casa, com esse temor. Porque às vezes a gente para e percebe que, não sei, alguns de nós, ou talvez um ou outro, às vezes chega na igreja, não tem coragem de falar nem com o irmão, nem com a irmã. Diz assim: bom dia, meu irmão, como é bom lhe ver aqui, seja bem-vindo à casa do Senhor. Às vezes nós entramos e saímos, não falamos com um irmão, às vezes, não estou dizendo que isso é sempre. E se nós fazemos isso com nossos irmãos, será que com Deus a gente entra aqui, ora, adora, louva? Será que realmente falamos com Ele? Ou pelo menos ouvimos o que Ele falou conosco? O primeiro versículo, 42, graças a Deus nós estamos afinados. Ou como diz a linguagem que eu escuto aí nas empresas que eu vou hoje, né? Estamos alinhados. Né? Estamos alinhados com o texto do primeiro versículo. E esse segundo versículo, 43, que é: em cada alma havia temor. Nós estamos se achegando a Deus com temor no coração? Ou estamos se achegando a Ele de qualquer maneira? Ou estamos buscando a presença dEle como nós buscamos a presença do nosso semelhante? Da nossa mãe, que é para ter respeito também, do nosso pai, que é para ter respeito, de qualquer pessoa. Meus irmãos, é interessante a gente parar e pensar sobre isso, porque, de uma ou outra maneira, Deus não aceita a nossa adoração. Ou nós nos acostumamos a chegar até Ele com os corações sinceros, temer a santa presença, respeitar, mesmo sabendo que Ele é um Deus misericordioso, que por meio de Cristo Jesus Ele já nos perdoou nossos pecados, e podemos chegar a Ele hoje por conta disso, porque Cristo pagou o preço dos pecados. A gente tem que parar e pensar: se viemos à casa do Senhor adorar a Deus de verdade, ou viemos aqui porque hoje, domingo pela manhã, eu vou cumprir tabela, eu vou à igreja. Temos que parar e pensar. O texto, ele prossegue e diz assim: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso aqui é uma coisa interessante, porque hoje tem muitos apóstolos por aí que dizem que estão fazendo aí muitos sinais e prodígios. Apesar que o Senhor também já falou lá no livro de Mateus que muitos, naquele tempo, naquele dia, vão vir. Mas, Senhor, tanto que eu fiz em Teu nome, tantos milagres, tantos enfermos que curei, tantos sinais que fiz em Teu nome. Aí Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci, porque o vosso galardão já recebeste lá na terra. Mas o texto diz que esses apóstolos, que eram os apóstolos de verdade, que viveram com Cristo, faziam e fizeram mesmo muitos prodígios. Um deles está bem aí, ó, na mesma página. Quando Pedro e João ele vai se chegando ao templo e ele cura um coxo, ou como nós falamos aqui, né, um aleijado. Mas quando a gente vai ler o texto que eles curaram esse coxo, a gente percebe que é muito diferente do que os apóstolos de hoje fazem. Porque se os apóstolos de hoje, entre aspas, dissessem o que Pedro disse aqui a esse coxo, acredito eu que lá não teria ninguém perante eles. Porque aqui no texto ele diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Isso eu estou lendo no capítulo 3, versículo 4, viu? 5. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse:
Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o texto prossegue. E já imaginou se hoje esses apóstolos e esses bispos que tem por aí afora, eles falassem isso? Olha, aqui nessa igreja nós não oferecemos nem prata nem ouro. Oferecemos só a palavra de Deus. Porque o texto diz aqui, perseveravam na doutrina, ou seja, perseveravam na palavra de Deus. Se eles oferecessem a palavra de Deus, ao invés do ouro que eles oferecem, esses apóstolos dizem que não tem prata nem ouro. Os de hoje oferecem prata e ouro ao povo, e curas, e milagres, e etc. Se eles oferecessem realmente, tinha tanta gente atrás como tem hoje? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas esses apóstolos, os quais nós devemos imitar, que pregaram a palavra, a santa doutrina de Deus, eles ensinaram a verdade. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Crê em Jesus o Nazareno, levanta e anda. Porque eles sabiam que não tem outro nome que eles poderiam falar além do nome de Cristo Jesus. E é esse nome que nós temos que defender e falar todos os dias de nossa vida. Seja aqui na igreja, seja no nosso meio familiar, que às vezes é incrédulo, e muito, seja no nosso trabalho, seja onde for. É o nome de Cristo que temos que falar. Mais nada, não precisa mais nada. Só Ele. O texto no versículo 44, ele diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui é interessante também. Nós cremos no Senhor, nós cremos em Deus, nós cremos na palavra do Senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta. Nós temos tudo em comum? Tudo que nós temos, que Deus tem nos dado para ser mordomos, cuidadores, é comum à igreja? Aí você pode chegar e argumentar comigo assim: irmão, mas nesse tempo aí era necessário que fosse assim, porque a igreja estava começando, a igreja não tinha nada, não tinha templo, se reuniu de casa em casa, eles estavam no início ali, né? Mas o que eu quero enfatizar, meus irmãos, é que hoje nós não precisamos. Por exemplo, eu não preciso hoje dizer que eu tenho um carro, é meu e da igreja, viu? Passar no nome da igreja. Mas eu posso usar aquilo que Deus me deu para abençoar alguns irmãos da igreja que precisam. Eu posso usar a empresa que Deus me deu, que não é minha, Deus me deu, para abençoar alguns irmãos da igreja, concedendo-lhes emprego. Agora também tem um ponto: aqueles que querem trabalhar. Não é que querem ir lá fazer hora e comer o dinheiro do irmão ou da irmã e dizer que estão trabalhando, não. É para quem quer trabalhar, para quem quer realmente trabalhar. Eu posso usar a minha casa, como diz a música lá da irmã Estela, que é uma casa de oração. Espero que seja, tanto a minha como a de todos aqui presentes, para abençoar algum irmão ou alguma irmã. Aí você diz assim: mas, irmão, é impossível hoje a gente viver de casa em casa como esses irmãos aqui do passado viviam. Eu creio também que não há necessidade de estar de casa em casa todos os dias, toda hora, né, na casa do irmão. Mas por que nós, pelo menos, não nos despertamos assim? Irmão, eu fiz um almoço, vai almoçar comigo hoje? Qualquer um, não é só a liderança da igreja, não é o pastor só, não. Não precisa você chamar só o presbítero, não, nem o pastor, nem o diácono, não. Chama um irmão da igreja, chama qualquer irmão, inclusive aqueles que você acha talvez mais inferior. Chama eles. Diz assim: irmão, eu fiz um jantar, vamos lá em minha casa hoje? Porque isso eu falo, irmãos, que assim, graças a Deus, era um costume antigo nosso aqui. Mudou de um tempo para cá. Eu creio que com a pandemia piorou. Mas antes, a gente vivia assim aqui. Eu lembro quando a gente começou aqui na igreja, há uns 18 anos atrás, e muito antes de mim também já eram assim. E isso é bom, irmão. Sabe por quê? Porque o meu irmão ou a minha irmã em Cristo deve ser o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga.
E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos. Olhe, crente tem que ser amigo de crente. Não existe um crente abrir a boca e dizer: o meu melhor amigo é um homem do mundo, uma mulher do mundo, não. Não tem como. Meu melhor amigo tem que ser um crente. Se não é até hoje, tem que mudar. Ou está errada a pessoa que não consegue se relacionar com outras, ou está errada a igreja. Eu duvido que a igreja como um todo esteja errada, falar melhor, né? Mas a gente tem que mudar, irmãos. Porque se essa igreja aqui de Atos é uma igreja exemplo, modelo para nós, alguns princípios aqui a gente tem que imitar. Como eu disse anteriormente, não todos, é impossível aqui fazer como aqui está descrito, todos, mas alguns a gente tem que imitar, ou a maioria deles. Aí você pode dizer: mas irmão, hoje é difícil fazer isso porque o dia é corrido, eu não tenho tempo. Eu estou falando de mim agora, que não tenho tempo mesmo, e vou ter que começar a arrumar tempo para isso também, que todo ano eu falo isso, mas parece que eu fico protelando, né? Obrigado, irmã. A língua pegada no saião. Aí eu fico, todo ano eu vou mudar e nunca mudo. Mas isso me incomoda, e eu creio que incomoda também a cada um que aqui está. Porque, assim, se crente, irmãos que somos, não sentimos falta de estar juntos, estamos nos relacionando melhor com alguns do mundo, tem coisa errada. Então, a gente devemos parar nesse começo de ano e repensar se isso está certo. E o versículo ele diz que tinham tudo em comum e estavam sempre juntos. O 45 ele diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui agora é onde pega. Porque, assim, nós sabemos que, humanamente falando, é impossível hoje a gente pensar em vender uma casa nossa e distribuir entre a igreja. Graças a Deus, a nossa igreja, o nosso contexto, não tem tantos necessitados que precisem disso, né? A gente consegue ajudar com a cesta básica, ou talvez pagando uma conta de água de luz, já consegue ajudar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem meios por aí que é pior do que aqui. E nós não devemos só nos atentar para essa igreja aqui, não. O meio presbiteriano, não. A igreja do Senhor é formada por várias denominações e tem muitos irmãos por aí padecendo necessidade agora, que nós poderíamos, sim, não vender nossas casas, nossos carros e ajudar, mas ajudar com aquilo que Deus nos dá. A gente pode sair de nossas casas, fazer a obra do diaconato, os diáconos também devem fazer isso, os presbíteros devem fazer isso, o pastor deve fazer isso, mas os irmãos, de um por um também aqui, são chamados a imitar essa igreja aqui. Devemos, sim, identificar irmãos talvez de outras denominações que são crentes de verdade e ajudar naquilo que nós pudermos. Porque se assim o fizermos, eu tenho certeza que estaremos agradando a Deus. Agora, vim para a igreja, em nossos carrões, e é bom, né? Nesse calor mesmo, aí um carro com ar-condicionado é uma maravilha. Obrigado, Senhor. Vim para a igreja com nossas roupas boas, vestidos, sapatos bons, joias. É muito bom, irmãos. E louvado seja Deus, isso não é pecado, não. Mas temos que atentar para aqueles que vivem, e tem gente em nosso redor por aí que precisam de nossa ajuda. Seja na palavra, seja no alimento, seja em roupa, em qualquer coisa. Sempre vai ter quem precise, se a gente quiser ajudar. Muitos também podem dizer: olha aqui, esse versículo 46. Está vendo aqui? Que as pessoas que têm a ideia do comunismo estão certas? Tem não, viu? Está certa não. Até porque, assim, esse comunismo aqui é do bem. Aqui é o começo do cristianismo, que vendiam, dividiam tudo. Só que os comunistas de hoje, eles não são assim, não. Eles querem tirar o seu e ficar. Eles não tiram o seu e dá para outro, não. Eles arrancam o que você tem
é notório, e ficam. Se eles der uma mísera parte, eles ficam com 95% e dá 5%. Mas esses aqui, ó, esse comunismo aqui do versículo 46, não precisava ninguém mandar dar, não. Porque o amor que eles tinham pela obra, pela igreja, o amor que eles tinham, primeiramente por Deus, já movia os corações de cada um para poder fazer isso. E é esse amor que deve existir em nosso coração. Se assim não for, tem alguma coisa que precisa mudar. Vamos prosseguir. No versículo 46 ainda, diz assim, que eles perseveravam diariamente juntos no templo. Algumas traduções dizem juntos no pátio do templo, todos estavam sempre juntos. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, sinceridade. Diariamente perseveravam juntos no templo. Vamos parar por aqui um pouco. Quando nós temos culto aqui, domingo pela manhã, hoje, domingo à noite, a gente começa a olhar para a igreja, a gente tem 103 membros. Graças a Deus. Eu não sei se tem 60. Eu não estou contando com os que nos visitam, não, porque os que visitam são visitantes, são pessoas bem-vindas, são crentes, alguns já são crentes. Estou contando com os membros, como o pastor fala, arrolados no rol de membro. Temos 102. Aqui, às vezes, não temos 50 ou 60 nos cultos. Isso eu falo de domingo pela manhã e à noite, que é um culto que todo mundo gosta de vir. Quando eu vou falar em culto de doutrina, quinta-feira, e culto e oração, que é quinta-feira também, isso se resume a 20. Isso é vergonhoso, irmãos. É vergonhoso para mim, vergonhoso para a igreja. E não estou falando só dessa igreja aqui, não. Eu viajo, eu visito algumas igrejas por aí também do mesmo jeito. A nossa igreja-mãe aqui diz que eles estavam sempre juntos no templo, perseveravam juntos, todos os dias. Nós não temos culto todos os dias, temos alguns dias e ainda nós não viemos. Nós não vemos para o culto. Nós ficamos em casa, porque em casa é bom, porque estou cansado, porque trabalhei demais. E isso é um ponto que a gente precisa também parar e pensar. Se o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia está deixando nós muito cansados, nós temos que parar um pouquinho e pensar, Senhor, me ajude a eu ter consciência do que eu estou fazendo e diminuir um pouco. Porque, assim, geralmente a gente dá toda a nossa energia lá fora, chega aqui na igreja no domingo pela manhã talvez não, mas no domingo à noite, dormindo, cansado. Um dia desse mesmo eu estava cochilando aí no banco, o pastor pregando, eu me peguei dormindo. Digo, rapaz, repara, quer dizer, a gente dá tudo de si lá fora, para o mundo, e para Deus, eu levo o restinho. Eu vou cansadinho mesmo para lá, não tem problema não. Deus é Deus. Ele não quer isso não, irmãos. Ele quer que nós venha à casa do Senhor, venha à presença dEle, mas venha com todo o vigor. Se possível for, você divida. 50% lá para fora e 50% para cá. O ideal era você trazer toda a sua energia para cá, para servir a Deus, para na hora do louvor você estar com todo o vigor, cantando, louvando, para na hora da pregação ser assim, ó. Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, se eu não me engano, que nós devemos desejar estar na casa do Senhor, estar ouvindo a sua palavra. Nós devemos desejar a palavra de Deus, como uma criança deseja se alimentar do peito da mãe. Vocês são mães, vocês sabem como é que a criança fica, né? Como é quando ela quer mamar, que não dá, né? Então, a gente devia fazer daquele mesmo jeito. Desejar ardentemente estar aqui, mas estar aqui inteiro, de verdade. Não é, eu estou, mas estou pensando lá fora, tem muitas contas para fazer, estou cansado. O que foi mesmo que o pastor pregou hoje? Rapaz, não sei não. Foi o quê? O texto eu sei que o texto está ali, mas a mensagem, o conteúdo da mensagem foi o quê? Não lembro não, irmão. Ei, isso é triste, viu? Se alguns ou alguém está aqui assim, irmãos, eu, sinceramente, lhe aconselho, ore a Deus
E peça a Ele sabedoria, peça a Ele ter misericórdia da sua vida, porque eu peço pela minha todo dia, viu? Que às vezes eu também estou assim, errado, ou muitas vezes. Então eu tenho que todo dia estar, Senhor, me ajude, porque se eu faço lá fora muito bem para o homem, eu tenho que fazer melhor ainda para o Senhor. Se eu sirvo a meu patrão, como eu sirvo, que eu vou viajar agora meio-dia, porque ele mandou ir pela manhã, mas eu disse, não, patrão, eu vou para a igreja, meu dia eu viajo, tá bom, mas vá. Se eu sirvo a ele com esse vigor, mais ainda eu devo servir ao nosso Deus, com esse vigor, ou muito mais. Amém? Ainda no 46, ainda dizia que eles partiu o pão de casa em casa, que esse eu já falei no caso, né, que é você tomar suas refeições de casa em casa, para isso aumentar a comunhão, para isso aumentar a sua amizade com o seu irmão crente, porque o que nota-se, e eu falo isso de mim, é que tem irmãos aqui na igreja que a gente não tem nenhum vínculo. Eu falo isso envergonhado, irmãos. Eu falo isso com vergonha. Tem irmãos aqui na igreja que eu não tenho nenhum vínculo. Além do que, porque eu viajo muito, mas os dias que eu estou aqui é também muito ocupado, não tenho vínculo nenhum. Isso é motivo de vergonha para mim. E creio que se tiver alguém aqui também assim, deve se envergonhar também. Eu estava conversando com um irmão essa semana, aí ele disse, e aí, rapaz, a questão das visitas anuais, como é que foram lá em Itabaiana? Porque as minhas aqui também foram fracas, rapaz, um ano corrido. Eu disse, irmão, quando o pastor perguntou, eu já sabia que está lá anotado na agenda, mas eu fiquei com vergonha de falar. Eu fiz 27 visitas, 13 visitas só a uma irmã, só uma, e 27 ao todo, ou seja, mais 14 visitei alguns irmãos da igreja. Mas se nós temos 103 membros, deve ser mais ou menos umas 40 famílias, ou umas 30 famílias, não sei. Teria que, pelo menos, visitar cada uma dessas famílias uma vez no mês. E eu não visitei cada uma dessas famílias. Eu estou falando de mim, viu? Uma vez no ano. Isso é vergonhoso, irmãos. Então, eu tenho que olhar para essa igreja aqui, que vivia de casa em casa, partindo do pão, que é a nossa igreja modelo, igreja mãe, e me envergonhar e pedir perdão a Deus e pedir sabedoria para eu saber dividir meu tempo, para eu praticar isso aqui. Ó. Porque se nós cremos que isso aqui é a palavra de Deus, se nós cremos que isso aqui foi Jesus quem ensinou aos apóstolos, e eles passou para a gente, e nós olhamos para isso aqui, não vou fazer isso não, estamos todos errados. Mas eu estou falando de mim, primeiramente. Então, se você consegue identificar, à medida que você lê esse texto aqui e outros textos, e consegue identificar que você não pratica isso, eu lhe conclamo hoje, vamos mudar juntos? Vamos pedir a Deus sabedoria, força. É vergonhoso, irmãos, você saber assim que teve pessoas da sua igreja, seu irmão em Cristo, membro do mesmo corpo que você não teve contato durante o ano todo. Aí, não, mas eu vi na igreja, irmão. Eu dei a paz do Senhor na igreja. Dá a paz do Senhor bem assim, ó. A paz do Senhor, irmão. E corre. Aí, isso aí é o que a Bíblia diz? Que todo dia eles estavam juntos, unânimes, com alegria, não é triste não, é com alegria, porque estavam juntos, com pessoas que defendem a mesma fé, que com singeleza de coração, ou seja, com sinceridade, não com falsidade. O versículo 47, ele fala assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu louvo a Deus porque nós também aqui louvamos a Deus, aqui no templo. A pergunta é, estamos louvando a Deus com as nossas atitudes, com nossos atos lá fora? A pergunta é, as nossas atitudes em meio à sociedade itabaianense, que é quem
vive de olho, com o olho, todos os dias ali em cima de muitos que aqui estão, né? Que eu não, que eu viajo, eu é outra sociedade aí que está com o olho todo dia ali em cima da minha atitude. Os nossos atos, louva a Deus, os negócios que nós fazemos, louva o nome de Deus. Nossas conversas com pessoas que não são crentes, louva o nome de Deus. Porque louvar a Deus aqui na igreja é fácil. Isso aqui até eu faço. E aí fora? Em meio a um mundo incrédulo, em meio a um povo que não quer saber falar de Deus, falar de doutrina. Você fala de doutrina aí fora, pois já vem querer me doutrinar com as suas verdades, que eu já ouvi isso aí, viu? As suas verdades. Não é a verdade da palavra de Deus, não. É as suas verdades. Eu disse, não, eu não tenho verdade nenhuma. Eu sigo o que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus. E muitas vezes falho, e falho muito. Mas naquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho buscado fazer. Mesmo que busque fazer o bem e acabo errando dia a dia. Mas Ele é misericordioso, Ele sabe. As nossas atitudes nos nossos empregos, com os nossos patrões, com os nossos funcionários, o meio que nós vivemos, a maneira que nós lidamos com eles, com nossos clientes, louva a Deus. Essa igreja aqui, nossa igreja modelo, diz que eles louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Você conta com a simpatia da sociedade em que você vive? Mas aqui diz que é todo o povo. Quando ele diz aqui todo o povo, não é só o meio da igreja, não. Todo o povo era simpático a eles naqueles tempos. Apesar que após esse momento aqui, desencadeou uma perseguição tremenda, né? Também. A gente vai ver aí. Mas o princípio que nós queremos extrair daqui é isso. Nossas atitudes deixam aqueles que vivem ao nosso redor simpáticos a nós ou antipáticos. Eles conseguem assim nutrir no coração alguma admiração, algum respeito por a gente e algum desejo de querer servir a Deus também pelas nossas atitudes, ou nós deixamos eles antipáticos, raivosos. Eu sei, e todos aqui sabem, que, humanamente falando, sem o auxílio do Espírito Santo, viver em meio a uma sociedade incrédula, com pessoas defendendo tanto tipo de fé que tem aí hoje, e alguns não defendem fé nenhuma, é difícil. Às vezes você trabalha no emprego, como eu trabalho, que tem muitas pessoas lá dentro que nem sequer nunca ouviram falar de Deus. E se ouviram, finge que ele não existe. Aí critica, diz que você quer ser certinho, diz que você quer ser melhor do que os outros, e não é verdade. A gente apenas age diferente porque a gente conhecemos a verdade. Mas mesmo nesse meio que nós vivemos, que é um meio ímpio, mau, nossas atitudes ainda despertam neles o desejo de ser simpático a nós? Ou nós somos daquele tipo de gente que em todo canto que chega arruma uma briga, arruma uma confusão? Eu ouvi de um irmão essa semana que tem irmãos por aí que briga com todo mundo e tudo é desavença, tudo é motivo de contenda. Esses que são crentes, que vivem assim, eu creio que estão vivendo errado, irmãos. Lá em Colossenses 3, Paulo, que é logo depois, né, dessa igreja que nós estamos aqui falando sobre ela, logo depois desse período aqui da igreja mãe, a igreja primitiva, como alguns chamam, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele manda a gente suportar uns aos outros. Ele manda a gente nos perdoar diariamente uns aos outros. Ele manda a gente... Ele diz assim, no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Nós estamos nos perdoando mutuamente. Se assim estamos, louvado seja o nome do Senhor. Se não estamos, se nós estamos nutrindo no coração algum tipo de queixa contra qualquer irmão, seja ele quem for, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a graça, meus irmãos, de podermos parar e pensar se a maneira que estamos se achegando a Deus está correta, se a maneira que estamos vivendo em meio dos nossos irmãos está correta. O versículo 16 de Colossenses 3, ele fala assim, olha essa agora, viu? Habite ricamente entre vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. O 17, que sempre a gente lê aqui, diz assim, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Que Deus nos conceda, meus irmãos, que nós possamos, do fundo do coração, buscar compreender essa palavra que Ele nos falou essa manhã, e não só compreender, como diz o nosso irmão Lindimauro, praticá-la. Porque só ouvir não é bom, não serve de nada. Se for meros ouvintes, para Deus não serve. Tem que ser ouvintes, praticantes, todos os dias. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor, mesmo sendo um Deus santo, grandioso, maravilhoso, que criou a tudo e a todos, que fez o universo, criou os céus e a terra, o Senhor, mesmo sendo tão grande, ó Deus, se relaciona com pessoas, com seres pequeninos, fracos, falhos, pecadores, igual a nós, ó Deus. Nós te rendemos graças, Senhor, porque de outra maneira, ó Deus, nós não teríamos como se achegar a Ti, ó Deus, se não fosse pela Tua misericórdia, se não fosse pela Tua graça derramada sobre cada um de nós. Pois sabemos, ó Deus, e reconhecemos todas as nossas falhas, ó Pai, tudo aquilo que temos feito de errado, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, nós reconhecemos neste momento, Pai, e temos reconhecido todos os dias de nossas vidas. É assim porque nós oramos aqui, ó Deus, todos os cultos, pedindo perdão a Ti pelos nossos pecados, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome nesta manhã, durante todo o dia de hoje, à noite, com a mensagem que vai ser trazida. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o Teu bendito nome aqui nessa cidade. Nós queremos, ó Deus, fazer conhecido, ó Deus, o Teu nome no meio de todos aqueles, ó Pai, que nós convivemos todos os dias, seja crentes, seja não crentes, seja parentes, seja colega de serviço, quem quer que seja, ó Deus, que o Espírito Santo que habita em nós nos encoraje, nos dê força, sabedoria, no agir, no falar, para que nós possamos, ó Deus, testemunhar, Pai, que só o Senhor é santo, para que nós possamos, ó Deus, perseverar, meu Deus, na doutrina, nos ensinos da Tua bendita palavra, que não existe outro caminho para a igreja crescer que não seja por meio do ensino da Tua palavra, ó Deus. Que em cada um de nós que estamos aqui presentes a Ti, ó Pai, e aqueles que estão em casa, que haja, Pai, esse desejo de testemunhar as Tuas obras, de testemunhar, ó Deus,
do teu amor que o Senhor usou para conosco outrora. Seja para nossos vizinhos, para todos aqueles, ó Pai, sem fazer acepção de pessoas que vivem ao nosso redor. Mas principalmente, Senhor, nos fortalece, Pai, como igreja. Nos ajuda, Pai, a nós, todos os dias, ó Deus, buscarmos a Tua presença e buscarmos estar juntos com nossos irmãos, porque defendem a mesma fé que nós defendemos. São membros do mesmo corpo que nós somos, ó Pai, que é o corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai, nos concede, meu Deus, essa graça de estarmos juntos cada vez mais. Desperta, Senhor, o nosso coração para estar na igreja, nos cultos, seja domingo, seja terça-feira nos lares, seja quinta-feira. Desperta, Pai. Trabalha, Senhor, em cada coração, inclusive no meu, Senhor. Todos, ó Pai, que estão aqui neste momento, ó Deus. E todos os nossos irmãos, ó Pai, que estão por aí espalhados em outras igrejas neste momento, Pai, que o Senhor, meu Deus, trabalhe em cada coração, em cada mente, que o Senhor desperte, meu Deus, que o Senhor dê capacidade, Pai, a cada um, intelectual, no falar, que o Senhor, meu Deus, dê sabedoria para raciocinar, e que eles possam, meu Deus, ou que nós possamos, ó Pai, ser despertados para estarmos buscando a Tua presença juntos todos os dias, ó Pai. Que cada um de nós em nossas casas possamos, ó Deus, gastar tempo orando para com nossos irmãos, orando para os enfermos, orando, ó Deus, pelos idosos, orando, ó Deus, por aqueles que estão fracos na fé, orando, ó Deus, pelos nossos pastores que têm suportado, ó Deus, cargas que sozinhos eles não conseguem carregar. Orando, ó Deus, pelas nossas lideranças, seja elas qual for. Nos ajuda, Pai. E ao invés de estarmos em frente à televisão, ao invés de estarmos fazendo em todo o tempo aquilo que nós gostamos, nos ajuda, meu Deus, a termos sabedoria para dividir o tempo e gastarmos tempo, ó Deus, nas coisas concernentes, Pai, à Tua obra, que é o Teu povo, a Tua palavra, e que todos assim, ó Deus, possamos crescer juntos e viver uma vida santa na Tua presença, Pai, sem a qual nós não veremos a Ti, Senhor. A Tua palavra diz. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, meu Deus, que nós possamos colocar tudo isso em prática neste ano que está iniciando, Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande oportunidade de estar na Tua presença, falando da Tua palavra. Amém.